Olá, esse é mais um Papo Ahimsa e olha com o que a gente está hoje. Laura Carotti. Oi. Obrigado por ter vindo, amada. Você não Obrigada, para, né? você. Tá na Alemanha, no Brasil, na Índia. Fala um pouco do seu trabalho pra gente no Tantra. Ai, gente, é mais fácil você me perguntar alguma coisa, né? Porque é uma coisa bem ampla. Pois é, mas qual linha do Tantra que você, por exemplo, lá na Tailândia, qual que era a linha do Tantra que você... Bom, mudou muito, né? Para mim, a Tantra que eu estou apresentando ao mundo, digamos, é um caminho de espontaneidade, né? Não é uma coisa de faz essa respiração e faz essa técnica. E muita da Tantra que a gente vê no mundo é assim, tipo, tem muita regra, tem muita técnica, E eu fazia isso muitos anos, na verdade, mas agora estou percebendo cada vez mais que o Tantra é um estado muito mais do que um ato, de que um fazer, né? E tem coisas que podem nos levar a esse estado e tem coisas que podem nos afastar desse estado, né? Então, Ou seja, o estado é espontâneo, né? Isso. Na verdade, já existe. Já existe, Está aqui, né? já está aqui. Não é uma coisa que você alcance, Objetivo. né? Mas o que você pode fazer, sim, é ver o que não permite você viver nesse estado, sabe? De realmente respirar com a vida, né? De dizer sim para a vida. Porque é isso para mim. É um jeito de dizer sim para o que vier, né? Isso é muito legal que você está falando, porque por conta de conceitos prévios sobre o Tantra, a gente não entende o Tantra como uma coisa tão, assim, como uma forma de viver a vida, né, na verdade. Isso. Uma forma de aceitar as coisas que a vida entrega pra gente, né? Isso. Infelizmente, a Tantra, que é um assunto, tipo, enorme, né? É um entendimento de como que é a vida, né? Tem sido reduzido, assim, a umas técnicas sexuais, assim, tipo, é muito mais do que isso. Inclui isso, mas é muito mais, né? Claro. Porque eu acho que a gente tem uma tendência de focar no que é mais... no que chama mais atenção, talvez, Óbvio. né? Então tem uma filosofia gigante, sei lá, e essa parte da sexualidade, de técnicas sexuais, sei lá, 5%, só que como chama Exatamente. mais atenção, a gente fica naquilo. Né? Mas é também porque a gente está no momento que a gente precisa, urgentemente, porque a consciência está chegando na gente que não dá, o que a gente está fazendo não dá, né? Não é isso, mas a gente não sabe o que é, né? Então, quando chega, né, não é isso, mas não sei o que é, a gente vai atrás de alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? E o Tantra tem isso, mas isso não está, tipo, à parte, né? Está dentro do todo, né? Sim. Bom, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja muito ampla também, mas que é difícil de a gente... Porque quando a gente fala em espontaneidade, é uma palavra muito difícil pra gente, porque o mundo, a forma como as coisas funcionam, as instituições, a família, estão constantemente quebrando a espontaneidade, né? Colocando regras. Porque eu acho que a espontaneidade, ela lida com regras e não o contrário, não as regras lidam com a espontaneidade, né? E aí a gente está nesse constante paradigma de
de não lidar com a espontaneidade, reprimir a espontaneidade, negar a espontaneidade. Então, a minha pergunta, que eu disse que ia ser bem ampla, como fazer para entrar em contato com essa espontaneidade e vivê-la? Gente, é o trabalho de uma vida, né? Porque muitas vezes, quando a gente acha que estamos estando espontâneo, estamos reagindo contra, né? A gente tem uma regra, tem um condicionamento mental, tem coisa que você diz, não vou mais, vamos lá. E você reage, né? E vai contra, mas isso tampouco é espontâneo, né? Tem uma coisa dentro, bem no fundo da gente, que é nosso, que não tem igual, que não é igual com qualquer outra coisa que existe. Uma forma de ser, não sei, umas coisas que a gente quer fazer, umas coisas que a gente quer ver, umas coisas que a gente gosta, né? Mas a gente está bem longe, né? Através de tudo o que você falou, né? O condicionamento da família, da sociedade, dessa escola, de tudo, né? Que nos afasta dessa coisa que é nossa, né? E o caminho para ser espontâneo é reconhecer tudo o que me impede de ser. Autoconhecimento. Total. Não tem outro jeito, né? Pois é engraçado porque, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta mais prática. Como eu venho do yoga, o yoga ele tem pelo menos uma fama de ser mais de disciplina, né? Da disciplina, das técnicas, dos horários, de treino, prática, etc. E aí, como conciliar isso com a espontaneidade? É uma boa pergunta, porque vai em passos, porque na verdade a gente precisa de disciplina, a gente precisa, mas uma disciplina que não nos traz a cumprir as regras de fora, senão de dentro, sabe? Isso já é a chave. Né? Porque essa coisa, eu dentro de mim, eu tenho uma chama, né? Eu tenho uma coisa que eu nasci para fazer. E eu vou precisar de muita disciplina para poder fazer, né? Aquela coisa. Só que aquela coisa, muitas vezes, não tem nada a ver com o que a minha mãe quer, com o que, sei lá, a minha sociedade quer. Então, eu vou precisar de treinar como escutar a voz que vem de dentro e a voz que vem da minha cabeça, da minha mente, né? Como que faço isso, né? Meditando, fazendo prática, né? Me conhecendo o corpo, como que o corpo está quando estou escutando essa voz, que é a voz da minha mãe que eu, tipo, que entrou e agora mora dentro de mim, né? E como que meu corpo sente quando estou escutando uma vontade que vem de dentro das profundezas de mim, né? Isso faz toda a diferença para o corpo, né? Quando a gente está fazendo uma coisa condicionada, que não é nosso, o corpo reage de um jeito muito diferente, assim, de forma assim, motivação, né? Você tem menos motivação quando você faz uma coisa que não é sua. Você, né? A saúde mesmo, a forma como o corpo anda, né? De um jeito muito né? Nesse fluxo. E é legal do Tantra isso, porque eu coloco o corpo nessa equação, né? É o Tantra que fez isso. Né? Totalmente. Tem outro input, né? Normalmente a gente só escuta essa voz, né? Mas aqui tem uma riqueza de informações também. Muita informação. Ele tá, o corpo, eu entendo assim, né? O corpo, ele ouve o que está acontecendo dentro. Né? Ele sente o que está acontecendo dentro. Assim,
não importa se você quer ou não, o corpo ele tá ouvindo. Se ele tá bem, se ele tá feliz, quer dizer que o que tá vindo de dentro tá bem feliz, né? É mais ou menos assim que eu entendo. E o contrário também. Se o corpo tá né, sofrendo de alguma forma, e acaba que a gente até acostuma com o sofrimento do corpo, né? Assim, tem uma coisa que não tá legal e a gente... Infelizmente, o corpo também tem seus condicionamentos. Os nossos corpos não estão abertos, relaxados, a nossa respiração não está plena. Mas pode ser, né? É muito mais fácil decondition. Como você fala? Decondition. Descondicionar. Isso, o corpo que a mente, né? O corpo é um pouco mais flexível, né? A mente é muito rígido. Muito. Ela tomou o controle e vai, né? E você sabe, eu acho que tem eu acho que o grande desafio, talvez, até porque tem tantos grandes desafios nesse assunto. Um dos grandes desafios é a gente, ter a iniciativa de quebrar o ciclo de inconsciência, né? Porque assim, quando a gente é condicionado pela família, não é que a família está fazendo isso porque é má, ela está fazendo isso porque ela também está condicionada, né? As pessoas também estão em desconexão com a espontaneidade. E eu acho que isso, então acaba que a gente tem mais dificuldades ainda, né, em volta da gente. Assim, a questão é a gente, né, ter essa iniciativa, essa força de ser o primeiro, talvez. Né? E você pega um ponto bem profundo, que é que os condicionamentos que a gente tem porque a gente aceitou que uma coisa é ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa é assim, né? Uma pessoa boa não tem raiva. Não tem raiva, não fala não. Tipo, e a gente acreditou e começou a tentar ser o que a gente achou que é bom, que não tem... Gente, é difícil quebrar, né? É difícil dizer, eu acho que uma pessoa boa faz essa coisa, mas eu não vou fazer. Difícil, né? Muito difícil. Então você na sua cabeça está deixando de ser bom, né? Não exatamente. Não. É complexo, né? É bem complexo. E assim, como é que, e vamos voltar pro corpo, né? Como é que o corpo entra nessa questão dos condicionamentos e dos não condicionamentos? Como a gente percebe que o corpo está participando disso? Gente, o núcleo, digamos, do trabalho que eu faço é isso, para trazer um pouco de consciência pelo corpo, né? De trazer um pouco de confiança. Porque o corpo está falando o tempo todo, mas a gente não escute. A gente está aí, tipo, pensando, mas todo mundo tem esses momentos no qual você tem duas vozes falando simultaneamente dentro de você. Uma voz dizendo, eu quero isso, outra voz dizendo, não quero não. E você está aí, tipo, né? Por onde vou, né? Porque quem, né? Vai, Laura, não vai não. Tipo, e eu aí, tipo, né? Mas o que acontece é que, geralmente, a voz do corpo é muito mais fiável, né? Tipo, a gente pode confiar, né? Se, sei lá, o meu cérebro diz que uma pessoa, eu devo confiar nessa pessoa, mas a pessoa está falando e eu estou aí com um sentido na barriga que diz que não é isso, não. Geralmente é isso que é a verdade. Os meus amigos falaram, não é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, mas ela está falando comigo, eu estou sentindo, não confio não, mas duvido essa sensação, né? E
um passo, digamos, no trabalho é começar a confiar nesses impulsos que vêm do corpo, que às vezes são bem inteligentes, né? Estão recebendo informações que são em um nível mais sutil, né? É uma coisa mais feminina. E o Tantra, no geral, é um caminho mais feminino, né? Que vai um pouco contra da mente racional, né? Que diz que não, se ele fez isso e fez isso e fez isso, ele é bom, né? Mas, cálculo, né? mas esse sentido, eu digo, não, cala. não é, né? Então, e você vê como esse talvez seja um condicionamento social muito forte, né? Porque o condicionamento, assim, digamos que o paradigma é masculino, racional. Totalmente. Né? E, ou seja, né, o mundo moderno foi fundado na ideia do penso, logo existo. Então, assim, o que existe, o que define o ser humano é isso, a razão, a capacidade de pensar, essa coisa masculina. Então, quando a gente começa a falar de intuição, de sensação, do corpo, acho que já existe É muito difícil dar valor, dar o mesmo valor. Não estou dizendo dar mais, estou dizendo dar o mesmo. Isso já é um desafio grande, né, para as pessoas, né? Dizer que isso é real, o que está acontecendo aqui, porque a gente foi treinado a só acreditar o que a gente pode, medir, né? O que a gente pode captar com os sentidos, né? Com os sentidos tradicionais. É isso. Esse também é o sentido. A gente está aprendendo a usar esses outros sentidos, né? Fala um pouco mais dessa ideia do feminino, do tantra, como o tantra é mais feminino. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. É muito importante, mas sei lá quanto tempo eu vou demorar em tentar. Geralmente, espiritualidade é uma coisa. Espiritualidade agora que existe, né? É uma coisa meio masculino. Ou seja, é uma coisa que acredita que para alcançar alguma coisa espiritual, eu preciso negar o mundo material, né? Porque o mundo material é sedutor, total, né? Por exemplo, eu cresci numa família siciliana, italiana, bem católico. E inclusive, essa mentalidade, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoa normal e tem pessoa espiritual. E se uma pessoa quer ser espiritual, ele precisa, fazer votos, né? De pobreza. Se a pessoa quer ser espiritual, não pode ter coisas. Ou seja, é aquela dualidade do sagrado e do profano, né? Total, você tem que né? negar, para você aceitar uma coisa, você tem necessariamente negar outra, né? Isso. Uma pessoa espiritual não pode ter sexo. Pecado, né? A gente não sabe juntar essas coisas, né? E se você for descobrir, ainda seguindo uma linha bem fora do cristianismo, qualquer coisa, se eu for dizer para você, né, que o Dalai Lama tem muito dinheiro, Dalai Lama, eu achava que você era espiritual, né? Total, né? Porque a gente está com essa corte, né? Coisa espiritual, coisa material. Mas o Tantra não. O Tantra acha um jeito de usar tudo o que tem, né? Porque na forma tradicional de olhar a espiritualidade, tradicional não, na forma que chegou para a gente, né? Tem o espírito e tem toda essa mentira, né?
que no hinduísmo chama-se de Maya, né? Ilusão, tudo uma ilusão, e você tem que achar a verdade no meio de toda essa mentira, né? Mas, e tem muita coisa, todas as meditações, todas as práticas, precisa afastar, né? O yogi, né? Inclusive o yogi, onde ele vai? Ele vai em uma caverna, em cima de uma montanha, bem longe de tudo, né? Mas no Tantra, o que a gente acredita é que esse espírito, essa coisa sagrada, permeia tudo. Não tem canto onde não pode encontrar. Então não tem que afastar para encontrar. Senão você pode integrar tudo, né? E uma prática de inclusão, né? Que é totalmente diferente e um jeito feminino de trabalhar, segundo mim, né? O que eu digo, né? Então, o ser feminino é bem acostumado com ciclos, né? Que tem ciclos que não são evitáveis, né? Que não pode dizer que não está acontecendo, né? Então, mas esses ciclos estão em todo, né? A Lua está fazendo muita coisa o tempo todo e está afetando a gente, né? O mar, né? Obedece esses ciclos, né? O mar está afetado pela Lua. E a gente, que é 78% água, também. Só que a gente está fingindo que não, né? Não, estou normal, estou igual todo dia. Mas no Tantra, é parar para sentir o que é esse momento. Que traz? Porque tem momentos, tem um estudo, por exemplo, um caminho de Tantra que se chama de Svara Yoga, que é estudo do momento. Porque tem momento que é momento de meditar. Tem momento que é momento de digerir comida. Tem momento que é para dormir, né? E um jeito de me alinhar com o momento, com o que está acontecendo fora, para que o fora e o dentro seja igual, né? Seja a mesma coisa, né? Então, é um jeito mais feminino de agir no mundo. Aceitação, que eu considero como um valor bem alto, bem do feminino. Aceitação é assim agora. E como me encontro aqui, dentro desse momento, né? Não afastando, indo e fazendo muita coisa para mexer com o momento, deixando um momento como ele é. Como me encontro aqui? Como encontro esse espírito que me vive, que me respire, que mora dentro de mim, né? É muito legal isso. Não, e é sempre bom lembrar que a gente não está falando de homem e mulher, a gente está falando de masculino e são duas energias que reside em todo mundo. Em todos e em tudo, né? Total. Bom, e você está falando do feminino, eu acho que a gente pode entrar no Kundalini, né? Que é a energia feminina, né? Básica e que está ali adormecida. É uma energia de força também, né? De trabalho. Você pode falar um pouco para a gente também sobre isso? Eu acho que a gente não pode ainda, porque estamos faltando uma coisa bem importante, que é uma forma de ver o ser humano que vem do Tantra, que é o principal, que o ser humano tem uma energia só. Não tem 7, não tem 10, não tem 2, tem 1. E essa energia a gente pode chamar de energia vital,
e a gente pode chamar de energia sexual, porque é a mesma coisa. E essa energia, quando ele circula no corpo, está convertido em todas as frequências que a gente tem. Essa energia sexual básica, vital, energia da vida, está convertido em criatividade, imaginação, poder da vontade, coragem, sei lá, afecção, intuição, inteligência, tudo o que o humano tem começa como energia sexual. E aí é convertido. O que acontece é que, como estamos em um momento bem esquisito, sexualmente falando, desculpa, mas é verdade, né? A gente perdeu a nossa naturalidade, uma palavra? É isso que a gente perdeu totalmente, né? A gente perdeu essa conexão com o corpo e com a sexualidade como se fosse parte, né, da vida, como se fosse uma coisa natural, porque né? Existe uma certa distância, né? Existe... Até a forma de lidar, até a forma exagerada de lidar com a sexualidade é uma distância, né? Totalmente. Não é lidar com ela naturalmente. Não, a gente acha que estamos em um momento bem liberado, né? Mas se a gente for estudar um pouco mais profundamente, a gente ia descobrir que a gente está bem longe da nossa natureza, né? Dessa coisa que a sexualidade está relaxado, livre, fluindo, né? Se a gente for olhar, a gente pode ver que, por exemplo, a existência da pornografia até o grau que existe está chamando a atenção para dizer que a gente prefere um sexo que a gente veja, mas não sente. Que existe entre dois corpos que nem parecem corpos humanos, né? Que tipo, um certo tipo de corpo que realmente não é natural, não tem a ver com o corpo normal, né? Que a gente já nem quer ver um corpo normal, né? Todos os vídeos, todos os anúncios, tudo que a gente veja por aí tem corpo, tipo um corpo que não é normal, né? A coisa mais normal que existe, que é, você me vai ter que ajudar com a palavra envelhecer, a gente não aceita, né? Qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, isso não aceito. Vou para o ginásio 24 horas por dia, vou tudo que... Mas, por favor, isso não. É tipo, a gente tem muito medo da naturalidade do corpo, né? E se a gente acredita que a gente pode estar nisso e não afeta a nossa sexualidade, não, a gente estamos se enganando, né? Não é isso. A gente não pode não estar em casa aqui, em casa, com tudo, né? Com tudo isso e fazer sexo de um jeito real, né? Espontâneo, natural. Isso, natural. Não tem como. Se a gente tem vergonha, se a gente tem uma expectativa. Isso. Bem alto de que como, né? Você totalmente não relaxado, né? A mente vai entrar, né? Ela tem que lidar com essa sua vergonha, com a falta de naturalidade. Você vai ter que lidar com a mente no momento em que é o momento mais natural, mais espontâneo que deveria ser. Sim. Então, já foi... Eu faço isso, né? Né? Coisa bem feminina, né? Mas é assim. Aí,
se a gente não consegue aceitar a natureza da gente, a gente corta essa energia e já não flui. Energia sexual vai até o coração, no mesmo jeito que o rio corre até o mar. É a mesma coisa. Mas se a gente não tem essa né, no corpo, essa energia trava. E é sempre bom lembrar que essa energia, você está falando de energia sexual, que é a mesma energia da vida, né? Energia da vida. A gente tá falando, quando você está falando disso, não está falando de sexo, está falando da vida. Estou falando da vida. Porque, na verdade, cada pessoa nesse canto, né, sem exceção, chegou aqui num corpo através de um ato. Não tem, por enquanto não tem outra opção, né? A gente ganha corpo porque o pai junta e tem sexo, né? Então, essa é a força da vida, né? Não tem, sexo não é uma coisa à parte, é o começo, é o semente da vida, né? E quando a gente não pode lidar com o semente, a gente não pode lidar com a vida. Então, voltando, né? Se a gente não deixa essa energia ser como ela é, que Kundalini? Porque Kundalini é tipo agora me vai ter que dar a palavra, magnifying glass. É uma lente de aumento, lente de... Exatamente. Que faz tudo crescer, né? Tudo. Então, desculpa. Eu acho que então eu tinha uma ideia, achava que Kundalini era a mesma energia, essa mesma energia sexual. É outra coisa? É outra coisa. Ah, que ótimo. Então é bom que a gente vai aprender. Gente, mas é muito difícil de explicar. Quando a energia, quando tudo está aberto, todas as chakras, né? Tudo está aberto, tem a possibilidade de essa força vital juntar com essa lente de aumento. Entendi. Mas que é a mesma energia, mas tipo amplificado. Né? Por isso a gente ouve né, tipo, uma pessoa que foi queimado porque a energia Kundalini subiu rápido e sem preparação, né? Ficou doido, né? Não, a gente ouve disso. É porque é tipo uma lente. E se a energia não está purificada, que não está na gente, não, né? Porque olha esse mundo. E soube de repente, tudo vai ser ampliado, não só as coisas boas, né? Os nossos medos, os nossos vergonhas, tudo, né? Todo o pacote. Então essa energia da vida, a energia vital, ela está sempre circulando, digamos, na coluna, no corpo. Tava. E você pode ver uma criança, né? Uma das características, né, de criança é que, puxa, que tem muita energia, né? Ela não para, ela não cansa, ela pode estar o dia inteiro correndo, né? E outra coisa, essa energia flui ao coração e dá para perceber, porque a criança tem muito entusiasmo. Uma criança vai se apaixonando por objetos diferentes durante o dia, né? Veja o pai, veja um bloco assim, tipo, um cachorro, tipo, tudo faz essa energia chegar no coração e a criança fica apaixonada por o que for, né? Essa energia que não é Kundalini. Não é. É a energia. Energia, né? Mas ao longo do tempo,
a espontaneidade da criança é cortado, né? Porque Fica quieto, para de falar, para de fazer isso. Tô lendo o jornal, né? Pega um brinquedo e fica com ele, não troca. E além disso, essa energia sexual, né? Quando está circulando, está modificando o tempo todo, né? Porque quando chega nos centros, que são os chakras, cada energia tem uma característica. E às vezes é amor, e às vezes é vontade, e às vezes é criatividade. Mas o que acontece é que quando a criança tem todo esse negócio que a gente acaba de falar, de parar de fazer barulho, parar de brincar com isso. Repressões, né? Repressões que tem desdobramentos infinitos. Mas quando a criança começa a sentir e experimentar com a energia sexual dela, né? Que começa bem cedo, 3 anos, 4 anos, os pais que não sabem lidar com as próprias energias ficam apavorados. E é quase que impossível que essa energia não está bloqueada, né? Porque, gente, para a criança, o corpo é corpo. Fazer isso e fazer isso, mesma coisa, corpo é corpo, não tem partes bom, parte mal, parte para fora, parte para... Não, tem corpo, e corpo é corpo, né? Então, vem muito forte essa coisa que não é natural para a criança, que é dividir o corpo em partes, que tem uma parte que não deve mostrar para ninguém, que é suja, que não é bom, E isso cria uma confusão na criança, porque a criança não veja o mundo assim. Para a criança, corpo é corpo. E brincar, sente bem. E a mãe está dizendo que está mal, mas não é isso que eu sinto. Isso cria uma desconexão bem forte. Que, como antes, era circulando. E é muito fácil para a criança amar. Muito fácil. Mas para a gente, não. A gente tem que investigar. A gente precisa, né, saber como que é essa pessoa, né, para medir se não sei, se eu dou um pouco de amor para essa pessoa, não sei, vou ver. Vou investigar um pouco mais. Mas a criança vê uma pessoa tipo, oi, né? Ela se entrega, né? Mas essa corte, né, que a gente faz com energia, cria como um bloqueio mesmo. É realmente como se fosse uma coisa. E isso é o que cria a sensação de energia sexual como se fosse a parte diferente, né? Que aquela coisa que você acorde de manhã é tipo, ops, tem um negócio aqui para lidar, não sei porquê hoje, né? Mas para a criança não é assim, é circulando o tempo todo, mas para a gente não, né? No yoga a gente vê isso muito, né? De as pessoas terem que lidar com essa parte do quadril, as pernas, fechado, travado, dói. Isso, realmente existe isso muito. Realmente existe. Não, e fora que os outros sentimentos que causam, né? Os outros conteúdos, como medo. Não, só fazendo assim, né? Tipo, pode... Não, tem muita coisa. Bom, é interessante isso, assim, porque a gente está sempre realmente voltando para a questão da espontaneidade, né? Da criança, da repressão da espontaneidade. Óbvio, a gente aprendeu que aqui, o negócio aqui que acontece, o que for, gera uma coisa aí fora no mundo que eu não quero. Gera uma vergonha da minha mãe que me diz que e às vezes os pais estão tentando com toda a força a ser tipo,
muito legal. Não, Laura, não faz isso. Mas a criança é muito aberta. A criança sente, né? E a criança como, que é isso, né? Que a minha mãe é super desconfortável nesse momento, né? Ela não gosta que... Então, criar uma separação. E essa energia não circula. Na minha vida, né? E eu vejo que... Porque eu atendo muita gente. E uma das coisas mais comuns que aconteça é o seguinte. Uma pessoa consegue sentir tesão quando é desconhecido, quando tem perigo de rejeição. Mas quando chega num relacionamento estável, onde tem respeito, onde tem amor, quando a energia chega aqui, essa fecha, né? E é muito difícil juntar essas duas coisas, muito difícil mesmo. Mas a gente acaba fazendo a relação, né, da energia sexual, do tesão com a rejeição. Totalmente, com a vergonha, né? Totalmente. Se você não acredita nisso, só olha as regras que a gente tem para namorar, né? Se você vai e sai com uma pessoa e você gosta dessa pessoa, você precisa ignorar a pessoa um pouco, porque senão a pessoa vai achar que você gosta demais. É tipo absurdo, né? Mas é uma prova, né? Nos mostra claramente que a gente está precisando de essa ameaça de rejeição para sentir um tesão. Ameaçar e ser ameaçado, né? Isso. Naquele jogo. A gente é perdida, a gente é muito louco. Todos, não sou, né? Eu também estou aí, né? Mas é tipo, quando a gente para olhar, a gente fala, putz. Olha, eu vou te fazer uma outra pergunta difícil e ampla. Legal. Legal, vamos lá. Como o Tantra lida com isso? Quais são, assim, técnicas, que, sabe, uma coisa mais geral mesmo. Tá. Qual é o caminho? Eu vou te dizer uma coisa, não sei, porque o Tantra, na verdade, é uma prática milenar, é muito antigo. E até bem recentemente foi praticado por pessoas que antes de entrar em qualquer coisa sexual, treinaram a mente durante muito tempo. Tipo uma pessoa que meditou a vida inteira, né? E foi treinado e assim entrava aos poucos num negócio sexual. Né? Imagina uma monte que morou, sei lá, desde os 5 anos, treinando a mente de se auto-observar, né? Essa pessoa não vai ter a loucura que a gente tem quando a gente entra num relacionamento sexual, né? Não vai fazer sexo pensando, ai não, que tenho aqui essa... Não, nunca, né? Então, eu acho que essa explosão da Tantra como uma coisa sexual, primeiramente, é devido a essa incapacidade da gente, né, de entrar nessa esfera sexual naturalmente, né? Que a gente tem tudo isso e assim de repente a gente precisa lidar, né? Então tem 2 lados, a gente pode dizer, né? Um lado bem tradicional que não fala de cura, que não fala de sei lá, de feridas, que não fala de nada disso, porque não falava, porque realmente não existia. Era outro momento, era outra... Sim, outro vocabulário, também, outro jeito de ver. Outro jeito de praticar, como eu falei. Se eu fui treinado desde os 5 anos para meditar, eu não ia ter tudo isso, bagunça na cabeça, não ia ter, né? Uhum. Então, essa linha é fiável, né?
É tipo uma coisa que a gente pode dizer que isso é o Tantra, né? Mas é uma prática que espero que a gente esteja num lugar onde a gente não está. Para começar, eu fiquei muitos anos em uma escola praticando desse jeito. Realmente, dá vergonha admitir, mas vou. Realmente, gente, convencida que eu ia iluminar, tipo, a semana que vem, né? Tipo, era bem próximo, eu tava na limite, né? Eu ia, porque fazendo muita respiração, meditando, fazendo muita coisa boa, mas ignorando totalmente toda a bagunça que eu tenho, toda a inveja, todo ciúme, toda raiva, tudo humanidade, né? Fingindo que não existia. Não tô legal. Só fazendo as respirações. Vou respirar um pouco mais, mas é tudo bem, né? E a gente tudo estava fazendo isso. E eu, no final, eu fui embora porque foi tipo, ai gente, não, a gente está nos enganando de verdade, né? Então, tem essa linha que é fiável, que a gente pode confiar, porque todas as técnicas, todas as coisas vêm de uma coisa que a gente comprovou, né? Ao longo de muitos anos, milhares de anos. E agora tem o que normalmente está chamado de Tantra, que eu gosto de chamar de um jeito carinhoso, né? Tantra de Califórnia, né? Que normalmente inclui muito óleo, muita massagem, muita tipo... Que na verdade não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Mas isso ao menos está para a gente, né? Está falando de umas coisas que a gente pode fazer, né? De abrir, né, o corpo, de sei lá, de desbloquear algumas coisas. Mas o que acontece é que no mesmo jeito que aquele às vezes ignora a humanidade da gente, e se ignora o que é o Tantra, que é um caminho de iluminação, é um caminho espiritual. Então a gente aqui pode ficar aí no prazer, né? E mais orgasmos, e mais... E ficar aí até, né? Muito tempo, né? Sem lembrar que isso é para nos liberar, né? E eu vejo que às vezes a gente fica preso nesse busca de mais prazer e mais liberação e mais... Então, o que eu vejo, né, que é necessário e urgente na prática do Tantra é autoconhecimento, né? Eu acho que as duas coisas são importantes, mas essa coisa de me conhecer, de entender como que é esse bloqueio, né, que cria na mente, por que eu prefiro uma pessoa que não me quer? Né? Por que eu vou atrás de uma pessoa que me trata exatamente como meu pai? Por quê, né? Porque a gente faz, né? A gente faz exatamente porque eu estou criando um relacionamento que é exatamente o relacionamento que teve meus pais. Por quê, né? Então, eu acho que é bom, né? Trabalhar com abrir o corpo. Se a gente vai chamar uma coisa de Tantra, precisa ser, tipo, né? Alinhado com uma coisa que nos vai liberar. Porque isso é o que o Tantra faz. Mas, para poder começar, a gente precisa de autoinvestigação, né? De como falei no início, de como que é
por que não posso estar espontâneo? O que é que está me bloqueando desse jeito? Envolvido, né? De voltar, né? Porque o meu energia sexual está preso, está bloqueado. Por quê? Que está aí, né? E pode, né, também usar um pouco de óleo, não sei, não estou dizendo que não está bem, não, mas, né? Mas eu acho que essas três coisas precisam caminhar junto, eu acho, né? E foi por isso que o meu, né, falei no início que cada ser nasce por cumprir uma coisa, e eu acho que eu nasci por trazer um pouco disso pelo mundo. Porque tem muito aqui, mas está faltando juntar, né? Porque aqui se perca na esperança de ser um yogi perfeita. E aqui me perco na esperança de ter um prazer sem fim. Que nunca mais vai acabar, né? Isso. Mas aqui a gente precisa... Porque não tem nada errado com prazer. Prazer é um direito legítimo seu, né? Só que esse prazer nunca vai te satisfazer como esse prazer, né? O Osho, uma vez eu li, eu não lembro aonde, e é uma coisa recorrente no meio tântrico, né? Que existe um certo perigo no tantra nesse sentido, porque é muito fácil, como é uma aceitação total, né? É muito fácil a mente se apropriar também, né? Do prazer. A mente se apropriar do prazer sem fim, né? É isso aqui que vai me liberar, então é aqui que eu vou ficar para, às vezes, até fugir da dor, né? É uma coisa nesse sentido. Então é muito importante estar na presença, né, para tomar essas decisões. O meu professor sempre pede que uma pessoa esteja numa linha, né, de autoconhecimento muito tempo antes de entrar no Tantra. Eu acho perfeito. O Primbaba fala isso. Isso. Né? Ele fala. Dele que estou falando. Pois porque ele sabe bem o peligro de entrar, né, e ficar preso aí. Eu vi muitas vezes. Eu me considero com muita sorte, né? Porque eu teve a oportunidade de ficar presa em muita coisa, muitas vezes, né? Eu vi como que é, né? Ter esse poder. Imagina, né? O sexo, né? Eu falei um pouco, mas é muito mais fundo. O sexo é o poder principal que a gente tem, né? Olha, quem usa para vender carro, para vender telefone? Usa sexo, porque é a coisa que mais chama a gente, né? Então, se você começa a dominar, né, e tem muita técnica, se você não está bem consciente do seu orgulho, de seu medo, de seu tudo, você vai usar isso para dominar o outro. Vai, com certeza. Você tem que estar muito consciente. Antes, os cursos que eu dava antes de conhecer o Baba, foi quase puro técnica, né? Puro técnica de como ter 28 mil tipos de orgasmos, de nunca ejacular jamais na vida, de, sabe, ter uma ereção que durava, tipo, 7 semanas, né? Tipo, assim, né? Mas, de repente, eu via que não dava certo, né? Que as pessoas ficavam... naquele loop ali, naquele ciclo. Né? E querendo amor, né? Porque todo mundo quer amar e ser amado, mas inconsciente de ciúmes e insegurança e tudo isso, usando essa técnica para pegar o outro
e dominar o outro. E eu vi, e eu fiz, né? Então, por isso, quando conheci o Baba, falei, graças a Deus, né? Por fim, estou entendendo o que faltava, né? Porque não queria abrir mão desse caminho tão lindo, né? Porque é muito lindo. Mas precisa ter um pouco de estrutura, né? Que parece totalmente o contrário. Eu estou aqui falando de espontaneidade. E eu estou dizendo que precisa ter estrutura. O que é isso, né? Mas a mente precisa ser um pouco doutrinado antes de entrar. E olha, eu acho que isso se aplica, a gente está falando do Tantra um pouco talvez como uma representação da vida, né? Isso aplica à vida. Aplica a vida totalmente. A gente que não tem a menor ideia de Tantra usa a energia sexual para dominar muitas vezes, usa a energia sexual para reprimir a si mesmo às vezes, e está sempre às vezes nesse ciclo de repressão, né? E às vezes num ciclo, né? Nossos padrões às vezes de relacionamento são muito parecidos, ou seja, é exatamente o que você está dizendo. A gente não vai se liberar no sentido de ter um relacionamento de coração, assim, de amor para amor, né? Enquanto a gente não lidar com a mente, né? Enquanto a gente não lidar com essas repressões, enquanto a gente não lidar com... Então, realmente... Com a nossa sombra. Com a nossa sombra. A questão é essa mesmo, da vida, né? Você não tem... Ou seja, o mundo está aí para ser usado, e não o contrário, né? O mundo está aí para ser usado, inclusive as coisas que nos dão prazer, né? Na vida. Não estou falando nem de Tantra. Usar o mundo... aceitar o prazer que a gente tem, mas não deixar a mente se apropriar disso, né? Facinho. Só. Gente, Tem problema não. Alguém tem alguma pergunta? Eu trabalho em escola e eu vejo que eles muito novinhos, eles têm curiosidade, eles falam que eles vêm em casa, eles falam do amiguinho, eu sou diferente do meu amiguinho, por quê? E a gente tenta trabalhar muito a naturalidade, usar os nomes corretos para as coisas, enfim. Mas ao mesmo tempo não é tão natural assim, né? Então assim, em algum momento, se a criança fala do corpo do outro, mas se ela pegar, a gente tem que reprimir. Como agir para que isso não vire, para que a gente não bloqueie, né? Assim, porque a gente vive numa sociedade que não dá assim para ter essa liberdade também. Você tem um filho, sai na rua e tá lá se tocando. Tem que haver uma... Tem que haver não, né? Não sei. Me pergunta justamente, tem que haver. Quando elas fazem essas perguntas, eu falo assim, não sei. Estou trazendo um problema. É a solução. É isso mesmo, não sei. É muito complicado. Porque, por enquanto, é assim. E, na verdade, sempre, no final de uma fala assim, tenho vários pais me perguntando, então, fala, que faço? A gente, que já é adulto, tem a responsabilidade de aprender a lidar com a nossa própria sexualidade, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Eu quero dar total naturalidade e liberdade para meu filho. Como? Se eu não tenho para dar. Até porque a gente fica com medo do filho ter um comportamento inadequado perante a sociedade, né? Óbvio. Mas a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar na gente e tentar sentir esse ser, né? O máximo possível, que eu acho que você está fazendo, né? Tentar sentir, né? Bem conectado com essa pessoa, né? Quando você sente que é necessário sentir esse ser e sentir como que posso fazer para realmente fazer com carinho e fazer de um jeito que ele vai receber sem... É o máximo que... O menos possível, é isso, né? é o máximo que a gente pode fazer. E lembrar nesse momento que é um ser... Informação, né? transformação. E que
que precisa de respeito, né? E a gente está aí para estruturar um pouco, mas com respeito, né? Para essa pessoa. Mas até que a gente... Um ciclo vicioso, assim, a gente reprime total. o outro, eles mesmos entre eles se reprimem. Porque você aprende, né? Diz que não pode fazer isso. Eles já começam assim. É impressionante. É impressionante. A gente cria um ciclo vicioso, né? Mas por isso digo que começa com a gente. Não pode começar por outro canto. Eu não posso dar o que eu não tenho para dar. Então o trabalho sempre é aqui, né? E aqui, quando eu chego num estado de aceitação, eu vou saber, o meu corpo me vai dizer, né? O meu corpo vai sentir o corpo desse pequenino que está precisando de mim, né? De uma orientação meu. Assim, né? Não existe fórmula, né? Não existe uma coisa certa, coisa errada. Mas, gente, de toda forma, cuidar de criança nos chama um máximo de sensibilidade, né? O tempo todo. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho outra pergunta também. A gente fala muito assim, hoje em dia a nossa sociedade está assim, consegue. Hoje em dia. Mas existe, assim, algum momento da história, até um exemplo de uma sociedade que soube lidar com isso bem, que usou bem, que não estava reprimindo? Porque parece que isso que a gente tem agora são conquistas de liberdade, né? Antes era muito mais reprimida, era obrigado, era, sei lá, uma coisa assim. Então parece que a gente está ganhando liberdade, mas aí a gente se engancha de outra forma, mas pelo que eu sei, sei lá, o Tantra surgiu tentando unir as coisas porque o corpo estava no lado profano das interpretações de religião. Então, sei lá, a humanidade já conseguiu alguma hora fazer isso direito? Eu acho, né, que se formos ver nas sociedades que moram bem perto da terra, que coma a fruta que cai do árvore, eles têm um jeito um pouco diferente de lidar. Não assusta tanto. Não tem esse... Eu não sei, né? Porque eu nunca vivi, então não posso dizer direitinho. Mas, por exemplo, eu tinha lido de tribos, por exemplo, que deixa as crianças brincar o máximo que quiseram. E não estão incomodados, sabe? Então não tem isso. E a criança brinca e cansa e volta. É tipo uma coisa mais... Mas na sociedade é diferente, né? A gente não pode fazer assim, por enquanto. Porque se as crianças se juntam na salão da aula de classe, sabe, na escola, não é legal não, né? A gente precisa colocar limites. Mas eu acho que em outro momento a gente lidava de um jeito melhor. Mas quando a gente lidava com a vida, antes da gente perder confiança na vida. Porque, na verdade, aconteceu alguma coisa que não sei bem o que foi. Mas foram momentos no qual a gente confiava na vida para suprir os nossos pedidos, né? Para dar comida para a gente, para, sei lá, né? E agora a gente é muito desconfiante. A gente não confia na vida. A gente acha que a gente precisa manipular tudo, controlar tudo, né? Porque senão a vida me vai... Não foi sempre assim, né? Essa coisa de que a gente tem que... A gente acha que, por exemplo, né? A comida que cresce, né? A gente tem que dar um jeitinho, né? Fazer um pouco melhor, né? A natureza não sabe, né? A gente sabe, né? Então, é bem... O raiz disso é bem profundo agora. Mas, não sei, né? Mas eu tenho essa... Eu acho que
existe ficou muito fácil da artificialidade tomar conta, né? Hoje em dia, redes sociais, comunicação. Tudo. Você virou um cidadão do mundo, então você precisa controlar a sua imagem, quem você é, né? Baseado em padrões do outro, né? Do Photoshop, né? Muitas vezes. E precisa controlar a sua imagem para esse tanto de gente, né? Então, assim, talvez ficou uma coisa ficou muito artificial, talvez, né? Hoje em dia as coisas ficaram mais... Eu acho que estamos no ápice do artificial, né? Não pode, não é quase possível, que... né? Que dá pra ser não, eu acho que pode, né? Mas a gente não aceita nada como é. A gente, literalmente... O clima, tipo qualquer coisa, a comida, nada. A gente faz um justinho para tudo. Absurdo, não? A gente não acredita que a natureza sabe. E a natureza da gente, né? Estava na espontaneidade, né? Mas isso. Entrega para isso. É isso, né? O nosso corpo é a natureza. E a gente não confia nos nossos corpos, né? Voltando para o começo de novo. Mas é assim. O que mais, gente? Eu tenho uma dúvida. Em relação, quando você disse que para entrar no conhecimento do Tantra, precisa entrar no caminho do autoconhecimento, estar nesse caminho do autoconhecimento por um bom tempo, porque senão pode se perder, né? Isso que eu entendi. Qual que é a relação do Tantra com o ego, nesse sentido? Se você em relação à energia sexual, de ficar viciado com prazer, seria ter a consciência de que você não pode viciar no prazer? Seria esse o conhecimento que teria que ter? Será porque energia sexual é um poder enorme, né? Se a gente for olhar todas as pessoas, né, que a gente admira, que estão, é porque tem um grau de essa energia, né, que todo mundo quer, né? Se a gente for falar de magnetismo, de carisma, tudo isso é um jeito de dizer energia sexual bem forte, né? O Tantra e sempre tem sido um jeito de juntar o poder pessoal, né? E alinhar esse poder com o poder, né? Então, o que acontece é que a pessoa começa a ganhar muito poder. E muito poder sem muita consciência é muito perigoso. Olha, aí no mundo, né? Dou um exemplo. Meu presidente. Gente do céu, né? Consciência zero. É uma criança ferida, né? Ferida. É o exemplo, né? Imagina uma pessoa que não se responsabiliza por nada. Que não sabe que é invejoso, que não sabe que é raivoso, que não se sabe nada e que tem muito poder. Horrível, né? Não é? É o exemplo, né? Então, ele pode nos matar. Realmente. É uma coisa real. Mas ele tem esse poder porque ele tem um poder, né? Porque é dizer, não, se eu tenho um poder sexual, o que vai acontecer? Você consegue convencer as pessoas, você consegue manipular, chega em poder real, né? Esse poder cresce, né? E sem consciência, uau, eu tenho visto muita coisa feia, na verdade. Eu realmente tenho visto pessoas se destruindo por causa disso, né? Eu lembro, né, como realmente não
veia muita coisa dentro de mim. E eu achava que eu estava dando o meu melhor. Eu realmente achava que eu estava ajudando pessoas. E talvez estava até um grau, mas não. É muito perigo. É muito. Faz sentido? Eu acho que a sua pergunta é muito boa mesmo. Porque o ego, ele tem uma inteligência para dominar, para se apropriar das situações, né? Que é uma coisa, principalmente quando eu acho que quando você está dizendo ter consciência, é muito nesse sentido, eu imagino, de ter um mínimo de distância do ego, né? Do eu separado, para você ver o que o ego está tentando, em que ele está tentando, de que ele está tentando se apropriar. Então você deu o exemplo do prazer. É muito fácil se apropriar, o ego se apropriar disso, porque é uma coisa que, né, que ainda mais a gente aceitando isso, é uma coisa que a gente quer ter, né? É uma coisa que a gente está sempre buscando. Então fica fácil para o ego se apropriar disso para, não sei, pode ser que ele queira fugir do não prazer, né? Da dor que ele não quer ver, de que ele é invejoso, de que ele é ciumento, de que ele é isso, de que ele é aquilo. Vamos ficar no prazer, esse aqui é melhor. Aí você se vicia ali, naquilo, né? Assim, um exemplo, né? O poder também, eu acho que tem muito disso também, né? Assim, se uma criança ferida que foi rejeitada com poder, né? Ela nunca vai ser rejeitada, vai receber tapa, né, nas costas, tudo. É fácil se viciar nisso. Só que como ela disse, né? O poder é uma energia, é a energia sexual, né? Então, assim, é estar viciado nisso também, eu imagino. E o caminho do autoconhecimento, juntando o autoconhecimento com isso, é exatamente se afastar do ego, entender como ele age, o seu, né? Como ele age, como ele se apropria. Porque é como a gente chama de sombra, porque é o que a gente não vê. Eu, por exemplo, eu não sabia, não sei como, pode haver, não sabia, mas eu juro por Deus, não sabia o quanto que era insegura. Não sabia. Era escondido de mim, né? E imagina, aí eu ia criando muita técnica, muito poder, né? Era professora, tive aula com 100 pessoas, sabe? Muita gente, muito dinheiro, mas tudo isso estava escondendo mais essa insegurança. Essa insegurança me estava, fazendo querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque quando você não sabe que tem uma coisa aí atrás, você está tomado por uma voracidade, né? Então, se eu fosse nesse momento a reconhecer também essa insegurança, eu ia ter tido a possibilidade de parar, né? E de aprender da situação. Mas sem saber, a situação só me levou, né? Essa coisa escondida de mim me levou. Não era eu escolhendo, era ela escolhendo aí, né? Porque insegurança, né? E eu vi isso muito, que uma pessoa que sente e que não sente não bom o suficiente, quando ela adquire muita técnica, muito perigoso, né? Muito perigoso. Dá uma arma na mão. É uma arma na mão de uma criança ferida. Uma criança de 2 anos aí, né? Mas com machete. Horrível, gente. É horrível. A gente tem mais tempo para mais um, se quiser. Quais foram as ferramentas que você buscou de autoconhecimento e com quais você se encontrou melhor, enfim? Na verdade, o Baba, que ele falou, o Prem Baba, me salvou a vida. Me salvou a vida. Eu tava nessa escola muitos anos. Eu era
tipo a rainha, né? O professor principal, eu tinha todo o poder. E eu tava morrendo por dentro porque sabia que não era real, mas não tinha nenhuma luz, nenhuma ferramenta, nem nada. E eu cheguei no Baba, tipo, desesperada. E nele, eu achei todas essas ferramentas de autoconhecimento, de entender o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, o porquê que a minha energia estava bloqueada, onde estava bloqueada. Tudo, né? Tipo, graças a Deus. Tipo, reconexão, né? Total. Né? E é interessante porque esse poder, né, era bem semelhante ao meu poder real, só que era apropriada pelo ego, né? Apropriada pela essa criança ferida. Então, essa foi a parte que eu precisava ver, né? Ainda não estou dizendo, eu não estou em canto nenhum, estou tipo bem baixo, não estou dizendo que estou nada, mas agora estou com mais consciência, né? Estou mais vendo, putz, ferrou, né? Tipo, isso foi muito mal o que eu fiz, mas se tudo bem também, né? A gente aprende, né? Mas eu acho que essas ferramentas que o Baba proporciona são dos melhores que tenho visto na vida, né? Porque é realmente uma oportunidade de se olhar com honestidade. E você tem suporte, né? Porque eu até tentei aí sozinha no meu quarto, né? Com a porta fechada, mas é muito difícil fazer sem suporte. Eu acho que quase que difícil, né? Por isso agora, quando eu estou trabalhando, eu normalmente trabalho em grupo. Porque é muito mais fácil para essa energia chegar num grupo e dar suporte para o outro, né? A gente vai junto, porque é muito difícil, vai para o inferno. Você não quer ir, não quero ir, mas se a gente vai junto, é tipo, bom, a gente vai e a gente volta, tá? Vamos juntos, vamos respirar, vamos lá, né? A gente vai, tipo, mas a gente vai, ok, vamos voltar. E a gente volta, e foi horrível, né? Mas é muito mais fácil, e eu aprendi isso com Baba, né? Que a gente precisa de grupo, né? A gente precisa de suporte, né? Ao menos uma pessoa para nos guiar, né? Porque vou olhar minha sombra, tá? Não vou não. Vou ficar no Facebook, vou fazer qualquer outra coisa, mas não vou olhar não. É muito difícil, né? Então, de ferramenta, todos os cursos dele, toda a metodologia dele, eu acho... Estava esperando toda a vida para encontrar esse negócio aí. Amada, muitíssimo obrigado por ter vindo, foi ótimo. O Movimento Arrimo, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Namastê. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente.